E aí você fala assim, meu Deus, encontrei o homem da minha vida. Ele tá me mandando Salmos 23 e, puxa, ele tá me entendendo. Só que aí você vai ver o cara manda foto de beijinho. Aí o cara manda, o cara tipo Vitor, e quando segue a mulherada que mostra o peito, a bunda, os úteros, porque foi o que eu achei lá, e fui procurar, o cara segue aquele monte de mulher, eu falei, ó... Ô, Vitão, a gente tava conversando aqui um pouquinho, não chega a entrar nesse assunto, mas estamos nessa fase, antes de mais nada, né, do carnaval, passando o carnaval agora, tudo mais. O que é essa questão que você falou do detox do carnaval? Como é que é isso aí que você... Detox do carnaval? De fazer um detox, era isso que você tava falando? O que era isso aí? Não, cara, o cara chega o carnaval, o cara vai pra igreja praticamente todo dia. Ou vai toda semana. Uhum. E aí chega no carnaval, o cara esquece. Ele acha que é a festa da carne. E aí o cara, ele vai pra farra. E às vezes você vê crente, o cara fala que é crente... E que nem a gente tava conversando aqui antes. Uhum. O cara já quer convidar a mulher pra ir pra cabana sozinha no meio do mato. Então, assim, o que isso tem a ver de crente? Nada. Uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, que é legal a gente até conversar, acho que a gente pode abrir com esse assunto. Com certeza. Muitas vezes o homem que aparenta ser espiritualizado ou religioso, ele está no polo invertido. Ele está feminino. Porque o que acontece? A parte espiritual... ela explicitamente, ela é feminina. Sim. Tá? O homem, quando Jesus Cristo falou, ele falou a maior parte das vezes para homens. Então, muitas mensagens do que Jesus Cristo fala são para homens. Uma delas é, o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Uhum. Então, se a carne é fraca, o homem ele tem que trabalhar a carne para ficar forte. Uhum. E aí você tem duas polaridades que acabam caindo em hedonismo. Uma é os caras que só focam no corpo, Uhum. e os caras que só focam na religião. E aí, dentro da religião, o cara que só foca na religião, ele é um cara que muitas vezes é um lobo em pele de cordeiro. É o que Jesus Cristo chamava de hipócrita. Uhum. Por quê? Porque ele fica lá e acreditando que, só a fé dele, e ele louva a Deus, ele faz uma oração, e você conhece ele te manda salmos, e aí você fala assim, meu Deus, encontrei o homem da minha vida, ele tá me mandando Salmos 23, e, puxa, ele tá me entendendo. Só que aí você vai ver o cara manda foto de beijinho. Aí o cara manda, o cara tipo Vitor, e quando segue a mulherada que mostra o peito, a bunda, os úteros, porque foi o que eu achei lá, e fui procurar, o cara segue aquele monte de mulher, eu falei, ó... O cara segue um monte de mulher, tipo, quase seminua. Nada a ver. Então assim, você fala assim, cara, onde que tá a religião desse cara? Na verdade, ele usa a religião pra quê? Pra ele se sentir menos culpado com aquilo que ele faz... E aí ele usa a religião para ele poder atrair mulheres, para ele poder levar para a toca do lobo. É o lobo em pele de cordeiro. Eu não tô dizendo que todo homem religioso é assim. Eu tô dizendo que muito homem religioso que usa a religião e a espiritualidade para fazer uma aparência, que é o que Jesus Cristo ensinou a gente. Ele falou, quando for orar, ore em secreto, porque não faça como os hipócritas, porque o meu pai que te vê em secreto vai te ouvir e te recompensar. O homem que fica toda hora falando de Deus, falando de Bíblia, falando de não sei o quê, mandando salmos e fala, nossa, tava ouvindo esses salmos aqui e lembrei de você. Ele manda o áudio dos salmos. Cara, eu já tive aluna minha que caiu nessa e eu falava pra ela, cuidado. É real isso aí mesmo? É real. O cara manda salmos, ele fala, nossa, ouvi e achei sensacional. E aí a mulher vai e ela fala assim, poxa, mas eu acho que você podia trabalhar um pouco mais a parte da masculinidade, da força física, você tá muito sedentário. E aí o cara fala assim, não, eu vou entrar na academia. O cara entra na academia, aí tira uma foto, depois ele não volta mais. Então, assim, o cara, ele tá esquecendo as bases bíblicas. Abraão era um guerreiro. Ele invadiu com 300 homens Gomorra para ele salvar Ló, que era o primo dele, que foi capturado ali por Gomorra. Dan, na verdade. Não era nem Gomorra, era Dan. E ele entrou lá e ele pegou o primo dele de volta com um exército de 300 homens e voltou para a terra dele. Então, ele não era um homem cordeirinho. Abraão era um guerreiro. Se você for ver Isaac, era um guerreiro. Esaú era um guerreiro. Isaac eu já falei. O Jacó
Não, a mesma coisa quando eu falo, por exemplo, de José, né? José com 17 anos, mais ou menos, que estava ali no Egito, que fugiu da esposa do Potifar. Imagina, o cara era escravo, devia ser mega forte, moreno, queimado do sol, devia ser aquele cara maromba de pegar tora ali de madeira, de carregar os trem de mármore. O cara um escravo sarado, escravo inteligente, queimado do sol. Imagina pra aquela mulher se jogar em cima dele, que pedaço que era. E ele, por isso que, Edu, quando os caras dessa geração usam de desculpa, Vitor, o cara tinha 17 anos, ele conseguiu correr. Então, olha só, como é que um José foge da aparência do mal, e a gente que tá nessa história do carnaval, que é uma adoração à carne, um cara que se diz cristão, aí ele faz um convite para você estar numa cabana com ele, e se você coloca um limite, o cara esfria e some. Dá um Mas ghost. que crente é esse, querido? E detalhe. Crente do rabo quente. Pois é, né? É um negócio que não faz o menor sentido. Outra coisa, quando você estava falando do homem viril 3.0, que é o que tem na Bíblia, o homem espiritual, de como Deus criou, ele é o cabeça, então ele conduz. Quando eu tenho que dar direção para esse cara, já tá errado. Quando eu tenho que mostrar para ele que tá errada essa situação, aí eu vou falar como mulher. Sim. Já entra o nosso cansaço. Sim. Porque eu, Priscila, tenho prazer e alegria em ser a influência divina, Edu. Sim. Só que hoje em dia inverteu tanto que a gente tá cansada de dar direção. Então, quando um cara desse te conduz com um convite pro carnaval, pra uma cabana, e você fala que não, ele ainda faz uma piadinha, mas então quando eu te conhecer, eu não vou poder nem encostar em você. E enquanto ele tá falando, um homem de verdade no voo de Madrid chegou, foi me arrochando, querido. Porque o homem de verdade não fala, faz, né? Eu pelo menos, veio um da Alemanha, menina, eu fiquei em choque. Enquanto ele estava falando, o outro da Alemanha que tentou me atacar. Menino, o homem de verdade não fala, ele faz. Ele já chegou, deu uma roxa. Eu falei, glória a Deus, deixa eu ir ali, moço, com licença. O outro, querida, então quando eu te conhecer, eu não vou poder te encostar. Eu tô falando sério, como uma mulher leoa, águia, eu tenho esse perfil, sei lá, não posso dizer se é fêmea, alfa, mas eu tenho minha estirpe, eu não sou do gatinho, eu sou do leão. Gente, a gente reconhece. Se você é uma leoa, ele você não tem que encontrar fala, um leão. ele faz, querida, ele só chega fazendo e a gente se ensina ou não. Mulher da minha estirpe é desse tipo. A gente, tá bom, né? Vamos embora. Então, quando o cara vem com essa fala, além de ser uma irônica cutucada pra tampar que ele não gostou, que o desejo dele não foi satisfeito, porque aí ele joga pra cima de mim, né? Mas você então, né? Vai ser cheio de não me toque, eu não posso encostar em você. Enquanto ele tá nessa discussão de ego, como se fosse uma discussão entre duas mulheres, um cara de verdade já chega abraçando, levando e fazendo. E aí um homem espiritual de verdade, não é só o que a gente espera, Vitor, isso é bíblico. Ele vai ser o cabeça, ele vai conduzir. Se o cara é verdadeiramente um homem de Deus, da palavra, foi a hora que eu vi que esse cara era um crente de Taubaté, querido. Porque, e detalhe, ele é de Taubaté mesmo. Assim, fica abafa o caso. Ele vai ser verdade. Ele vai ser o marido da grávida de Taubaté. Gente, então. Mas eu falei assim, o homem que é crente, e nós não estamos falando de, vou usar o termo certo, porque religare, religião vem, né, do latim do religare. Então, religião é bom, né? Eu falei, Edu, porque a gente liga o homem a Deus. Mas quando o homem é realmente de Deus, Vitor, como você fala, você ensina, o cara sabe que ele vai conduzir a situação de uma forma respeitosa do que é certo, então não precisaria Priscila, falar e parecer que eu sou chata, que a gente tá na discussão. O cara já teria, né, Edu? Só que aí a gente vira a chata, ao invés de a gente virar a chata divina, nós somos criados para ser influência divina, né? Quando a gente foi criado era auxílio divino, auxiliador. Então, no original do hebraico, o auxílio divino, a mulher é a influência. Ela é essa, olha que palavra gostosa, influência. A mulher foi feita para ser esse vento, esse sopro no ouvido, no coração. Só que acabou ficando pesado pra gente porque tirou essa direção do homem. Porque se ele tem a direção, Vitor, você concorda que um cara que realmente é espiritual e tá centrado, eu não precisaria falar isso pra ele? Não precisa. O óbvio, por mais que o óbvio precise ser dito de eu te amo, mas esse óbvio não. Ele conduziria, certo? Ele falaria, você quer ir pra cabana? Legal, eu quero estar perto de você. Então eu vou ver se tem uma cabana também. Eu vou acampar, eu fico num carro, vamos procurar um hotel fazenda. Toma atitude e resolve o negócio, não é? Exatamente. Mas a gente ia estar perto, mas sem ter uma intimidade ou invadir o ambiente, concorda? Pronto. Um cara maduro pra mim é isso. Você tá dentro de casa, você nem sabe o que esse cara pode fazer com você. Imagina, gente. A mulher que se coloca nessa situação, a chance de, às vezes, ela ser acometida a um estupro é alto. Porque não sabe qual que é o nível de animalidade daquele cara.
E então, aí o detalhe, eu vou falar como uma mulher cristã que foi mais triste de verdade. Isso não é uma coisa pra acusar nem nada. Gente, uma mulher de verdade, que é cristã, que tá esperando em Deus, que ora e tudo, você vai vendo esses sinais, você começa a observar. Aí depois é o que eu falei, quando você vê incoerentemente o cara seguindo mulher da lancha, mulher que tá lá com o trem enfiado até o útero. Não, aí o cara... Aí, eu sou sniper, né, querida? Aqui é o tiro certeiro, é só um, querida. Eu sou filha do rei do universo. Foi só um. Eu falei, peraí, 5 segundos. É 5 segundos. Eu vi aquele monte de post, os comentários era só mulherada. Eu vi o ego bombando, que a mulherada tudo... era sempre postzinho daqueles tiktokers. Sabe aquelas trendzinhas que tem? Então sempre... E detalhe, copiou e colou. Não é nem o pensamento da pessoa. Eu falei, gente, mas isso aqui é tudo trend, frasezinha de trend. Menina, eu que sou mulher, eu não faço isso. Ficar pegando essas frasezinhas de trend do TikTok. Aí os comentários era tudo mulher derretendo. O cara até seguia poucas pessoas. Isso aí já é uma coisa, tá, gente? Porque eu já vi uns homens que segue 5 mil mulheres. O cara tem 1.000 seguidores, segue 5 mil. Eu falei que trem esquisito, gente. Eu que tenho 1 milhão de seguidores, mal tenho 900. Eu, por mim, eu segui era 100, que não dá nem tempo de ver os 900, você sabe, né, Vitor? É isso mesmo. Aí o cara, eu beleza. faço umas limpas esse número que eu tô seguindo ali. Eu, por mim, eu estaria seguindo uns 100. É que não deu tempo de tirar, porque não dá tempo de ver os 900, né? Aí o cara segue pouca gente, mas quando eu fui ver, aí de verdade, a tristeza dessa incoerência é muito grande. Porque aí você se sente enganada. E o cara depois sumiu, não respondeu, mas tá lá, seguindo um monte que mostra até o útero, aquelas mulheres de que você não precisa nem pagar OnlyFans. O cara lá vendo peito e bunda full time. Eu falei, não, aí você tá de brincadeira comigo. O cara seguindo essas mulheres mesmo que se prestam ao papel de cima e embaixo. Não é nem aquela assim, prima que posta uma foto só, não. Não, é aquelas de cima e embaixo. E o cara tá lá, curtindo, vendo.